Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o box da trilogia Nunca Desista, da autora Lara Smith. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui para vocês. Então, venho apresentar para vocês o box dessa trilogia que contém 1483 páginas. Lembrando que é uma história envolvente, lembrando que é uma história que vai te prender pra caramba e dessa forma você vai finalizar sem perceber que leu tantas páginas assim. Aqui nós vamos saber no primeiro livro, que é Toque-me, a história de Joshua com a nossa bailarina Victoria. Lembrando que o Joshua, ele aparece no livro do Luke. Lembra da história do Luke? Aquele bad boy caliente? Pois bem, o Joshua é irmão do Luke. Após a mãe deles falecerem, após o Luke se sentir culpado, após o pai deles acabar abandonando a frente da rede de hotéis a qual eles são donos, o nosso Joshua, ele foi o responsável de se tornar CEO das empresas. Ele acaba gerindo brilhantemente e é um desses momentos que ele está em um dos hotéis em Nova York para acompanhar uma reforma que ele conhece Victoria. Victoria é uma menina linda, uma menina cheia de vida, é uma menina inexperiente, é uma menina que está em Nova York para poder se apresentar em uma temporada de balé que vai ter na cidade. Logo no primeiro olhar, logo no primeiro momento, você sente a atração. Você sente como eles ficaram encantados um com o outro. Naquele momento, o Joshua diz: essa é a minha futura esposa. Essa é a mulher da minha vida. E assim ele começa ali um trabalho para poder conquistá-la. O que ele não imagina é que o que ele sentiu por ela no primeiro olhar, ela também sentiu. Assim, ele vai ter um momento que ele vai precisar conversar com o pai dela, que ele vai precisar mostrar que ele não quer brincar com a filha dele, mas sim que ele quer ter uma vida séria com ela, que ele quer casar, que ele quer montar uma família com ela. E vai ser meio complicado, porque o pai dela não recebe muito bem essa notícia, porque afinal de contas, gente, ele acabou de conhecer a filha dele. Como assim, 2, 3 dias depois eles estão namorando? Então o pai dela, por ter só ela de filha, o pai dela surta e vai dar um pouquinho de trabalho para o nosso Joshua ali. O nosso Joshua, ele quer tudo para ontem. Então, sim, ele começa a namorar ela em 2, 3 dias que eles se conheceram. Ele convence ela a se casar com ele no prazo de máximo 3 meses. Dessa forma, eles vão vivendo muito intensamente. Ele vai mostrando para ela os segredos da paixão. Ele vai mostrando para ela como é o mundo da luxúria. Claro que ela vai adorar. E como o Luke, gente, ele gosta muito da coisa, né? E ele encontrou uma parceira à altura, porque todas as vezes que ele olha para ela, ela também olha dizendo: vem que eu te quero. E assim eles vivem esses momentos muito intensos, no qual eles casam, estão muito felizes e ela se descobre grávida. Gente, não tem felicidade maior. A partir desse momento, ele decide que ele vai desacelerar, porque ele quer passar mais tempo com ela. Só que aí é aquela situação, a gente não sabe o que o destino nos prepara. E da mesma forma que o destino colocou a Victoria na frente dele, e num piscar de olhos ele se apaixonou, será também em um piscar de olhos que ele a perderá. E dessa forma ele começa a viver um dia após o outro, lembrando em seus pesadelos de como aconteceu. E eu digo para vocês que quando você lê o que aconteceu no acidente, quando você lê o sofrimento dele, ele tentando salvar, o que aconteceu com ele, a sequela que ele tem por conta desse acidente, dá um nó na sua garganta, o seu coração quase sangra, porque, cara, ele sofreu demais, demais. E como eu falei para vocês, ele acredita que ele é merecedor desse sofrimento. Porém, no segundo livro, nós vamos saber que não será bem assim. Porque em Liberte-me, nós vamos ver que ele vai conhecer uma mulher que tem a alma tão quebrada ou mais do que a dele. E assim, ele vai perceber que nem sempre a sua dor é a maior do que dos outros. Que muitas vezes tem pessoas que sofrem tanto
ou bem mais do que você. Então, eu vou deixar você com esse box falando, gente do céu, leiam, porque vale super mega a pena. Então, agradeço muito a sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.